Vamos lá, vamos começar nosso estudo de hoje, reta final. Chegamos nos gnósticos, finalmente, gente. Estavam com saudade deles, que eu estou sabendo. Cadê os gnósticos, né, Alaia? Canal de gnose, só fala aí de grego, hermetismo, cadê o orfismo? Mas foi bom, né? Eu gostei muito. E aí vamos para a reta final da nossa jornada, porque a gente fez tudo isso para finalmente culminar em como tudo isso chegou em Jesus, como tudo isso chegou nos grupos gnósticos, no Egito, na Síria, em Roma também, né? Tinha os valentinianos que estavam em Roma, antes da Igreja Católica Romana existir, já existiam os valentinianos em Roma. Então, toda essa ideia aí de cultura sobre a alma da Grécia Antiga, no Hermetismo, Platão, Pitágoras, tudo que a gente viu, eu espero que agora faça mais sentido para a gente entender os conceitos de alma nos textos gnósticos. Então, hoje eu preparei uma aula muito. Acho que ficou legal, mas assim, fiquei bastante empolgada fazendo, para a gente ver aí um pouco sobre a alma em trechos de tratados de Nag Hammadi, né? Vocês lembram que Nag Hammadi é aquela grande descoberta do Egito, 1945, 48 textos inéditos, com trechos do Corpus Hermético e trechos da República de Platão. E textos atribuídos a gnósticos, né? Alguns vão chamar de a descoberta dos evangelhos gnósticos, alguns vão dizer que não, isso aí era uma mistura de vários textos diferentes que o pessoal reuniu, uns são cristãos, outros não são, mas tudo é meio gnóstico, né? Para a gente. Não da mesma linha, tem textos valentinianos, setianos, tudo traduzido para o copto, então tinha alguém muito interessado em traduzir e manter esses textos. E aí eu fui pegar alguns trechinhos sobre a alma e também fui ver o que, que tinha de acadêmico, no sentido assim, de estudo aprofundado do tema, porque, afinal, a alma no gnosticismo antigo é um tema aí muito relevante. Afinal, os gnósticos estão sempre falando, né, de Sofia, Sofia como a alma, Sofia chamou, Pício Sofia com a alma caída, as lamentações de Sofia, a união da alma com o espírito, o casamento sagrado de Sofia e Cristo. Então, onde que entram os conceitos de alma aí? A gente já viu entre nós, né? Para quem está chegando hoje, não sei se já assistiu os vídeos prévios do canal, mas a gente já viu entre nós trechos aí do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Filipe, que a gente ainda vai terminar, que falam aí sobre a alma de argila, a alma de vidro, a alma que tem sopro, a alma que não tem sopro, a alma que é um vaso de luz que a gente tem que erguer e colocar em cima do telhado para brilhar nossa luz e não esconder dentro de um cesto, né? Tem vários conceitos aí que a gente trabalha com alma. Já passamos aí algumas vezes sobre a questão da tripartição da alma nos gnósticos, e tem toda aquela questão de os gnósticos são dualistas, é corpo e alma, é mundo espiritual e mundo material, né? Tem aí esse dualismo corpo e alma, mas também tem a tripartição da alma, como aqueles termos que a gente já viu, mas aí hoje a gente vai rever de outra forma, para dar uma compreensão melhor, claro, e aprofundar mais o assunto, entender e ter mais noção do que os gnósticos estão falando sobre a alma, e agora com alguns exemplos de textos. Então, vou começar a compartilhar com vocês. Paramos no nosso diagrama. Fiquei feliz que vocês gostaram. Acho que é útil, né? O pessoal gosta de uma tabelinha. Ainda não acrescentei aqui o neoplatonismo e o gnosticismo, vai ficar para o fechamento, a tabela final. E aí aqui a gente viu, né, que em algumas tradições temos divisões em 5, como no judaísmo. Temos divisões de Platão, 3, e depois os aspectos espirituais. No hermetismo, o material e o essencial, o homem ilíaco e o homem da essência espiritual, e a conexão com o Logos, né? E temos aí os mais antigos, que vão falar do ser humano composto dos elementos, e a alma como movimento, como ar, como aquilo que nos anima. E a natureza dionisíaca, os deuses, os daimones, os titãs que formam o nosso corpo. Então aqui a gente vai vendo como é complexo falar de alma na antiguidade, como às vezes a noção que a gente tem do que é a alma, hoje em dia se a gente fala minha alma, a gente não é uma coisa que a gente consegue palpar, pegar e dizer, e colocar numa caixinha e dizer isso aqui é a alma, né? A gente começa a ver como a alma é profunda,
como diz lá o Heráclito, ela é profunda e não pode ser alcançada, né? Mas ela também é palpável porque ela tem relação com o nosso corpo material, com as nossas emoções, com o nosso intelecto e etc. Então, vamos ver aí muitas formas de abordar a alma, mas o que, que foi que tudo isso aqui que veio antes de Jesus? Na verdade, aqui o hermetismo vem depois, mas talvez ele já existia antes, então a gente ficou nesse aí, mais ou menos. E como que tudo isso chega aos gnósticos? Então, agora a gente vai voltar para os gnósticos. Fizemos aí uma divisãozinha didática, né? Aquilo que está ligado ao espírito e o espírito que se liga à alma e a alma que se liga ao corpo. Então a gente vai ver agora que os gnósticos vão beber dessas fontes e vão se referenciar a essas fontes, e a noção de alma que aparece para os gnósticos vai vir a partir disso, vai vir do hermetismo, do Platão. Aqui eu não incluo os estoicos, que eles também tratam um pouco sobre a alma, mas vocês vão ver. Como a gente vai fazer isso hoje? Sempre que eu colocar essa imagem aqui, eu vou colocar escrito em amarelo qual é o trecho de qual é o texto que a gente está tratando. Aqui no nosso grupo a gente já estudou o Códice 2 de Nag Hammadi quase inteiro, né? São 13. O número 2 são 7 textos e a gente está terminando o sexto. E o sétimo é curtinho. Então a gente já viu quase o Códice 2 inteiro. Um desses livros aqui a gente está completando. Mas são vários outros que a gente ainda não passou em grupo. Alguns eu trabalhei avulsos lá em vídeos do canal, porque eram curtinhos, mas aqui talvez tenham alguns que sejam novos para vocês. De toda forma, como esse tema da alma no gnosticismo é muito profundo, faz muitas conexões com a filosofia, e a gente agora pode dizer, acho que vocês podem dizer, que a gente tem aí uma base filosófica grega do mundo antigo, e a gente já consegue, né, palpar um pouco mais esse conceito de alma e espírito, achei que valia a pena a gente pegar aí um pouco da discussão até mesmo mais aprofundada, mais acadêmica também, de como a gente trata esse assunto. Então, a gente vai ter dois tipos de divisão da alma no gnosticismo, a alma bipartite e a alma tripartite. E depois a gente vai ver lá no Pis-Sofia, não vai ficar para hoje, mas também tem outras formas de dividir, que vocês já viram, né? Divide em 5. Igual lá no judaísmo tem 5. Não que seja equivalente à mesma coisa, né? Bom, a alma tripartite vai receber esses nomes aqui. Depois a gente vai traduzir, vai facilitar, mas são os pneumaticoi, os psiquicoi e os ilicoi. Pneuma, espírito, psique, alma, e ile, matéria, corpo. Então, espírito, alma e corpo. Essa vai ser a divisão clássica do gnosticismo. Para tratar sobre isso, eu fui atrás do que existe, né? Como eu falei para vocês, não só nos textos de Nag Hammadi, mas nos artigos de quem estuda o assunto e faz conexões e aprofunda, porque sempre me interessa estar atualizada aí, up to date, né? Com os estudos, até para as nossas publicações a gente estuda e tal. Então, como vocês já devem ter notado, eu gosto muito da editora Abril, que é uma editora muito cara, mas existem livros muito bons. Se tem, assim, livros bons sobre gnosticismo e também sobre outros assuntos, vocês vão encontrar, e densos e às vezes difíceis de ler também. Não são muito introdutórios, mas são os livros da editora Abril. A editora Abril é da Holanda, Leiden, né? Leiden, não sei como é que fala. É da Holanda. E lá na Universidade de Leiden, eles têm um departamento de estudos gnósticos, coordenado aí por um dos autores desses livros. Antes dele, ele tinha um orientador que morreu, que é uma das maiores pesquisadores sobre gnosticismo setiano, né? Lembram que o Apócrifo de João é um texto setiano. Então, lá eles têm assim, um núcleo de pessoas que estudam esse material, igual tinha antigamente, né? Outros autores, o Carl Schmitt, o Marvin Mayer, esses aí foram morrendo, e agora a gente está com a nova leva de estudiosos do gnosticismo. Ou seja, pelo menos na Holanda, no Brasil, acho que tem eu e um outro que fala de gnósticos, que já falou em gnósticos no meio acadêmico, mas pelo menos na Holanda tem um núcleo muito forte trabalhando com copta, com esses textos. Então, o que existe então sobre a alma nessas publicações deles? Só para vocês saberem, porque eu não vou entrar nisso hoje.
Esse livro aqui, Imagens de Renascimento, Poética Cognitiva e Transformacional, Soteriologia, que quer dizer a salvação da alma, no Evangelho de Filipe e no Exegese da Alma. Então, a gente já estudou no nosso grupo Exegese da Alma, está lá no canal, e o Evangelho de Filipe a gente já está terminando. Então, aqui é um livro com artigos sobre a salvação da alma nesses dois textos gnósticos. Interessante, né? Está bem afinizado com o nosso estudo. E lá na frente, lá na página 75, tem aqui essa análise do exegese da alma que vai falar do aspecto feminino da alma. A alma é uma mulher, é a filha, a virgem, o macho fêmea, a alma como uma prostituta, o útero da alma, o batismo, né? A questão desse texto aí da alma, como a transformação que ela passa. Ainda não li, mas tenho esse livro e pretendo no próximo encontro passar o olho aí para ver se tem alguma coisa para trazer para vocês. Esse outro livro da mesma editora, mesmo estilo de capa, esse de capa marrom, quase todos são dos gnósticos, é sempre igual. Praticando o gnosticismo, né? O gnosticismo prático, praticando a gnose, né? Ritual, magia, teurgia e liturgia em Nag Hammadi. Literatura maniqueia e outras antigas, né? Ensaios na honra do Birger Pearson, que é esse grande pesquisador de gnosticismo que morreu. E são esses três editores que são autores aí que vocês vão encontrar livros sérios sobre gnosticismo. E aí eu fui num dos artigos da April Decone, que eu já apresentei um outro livro dela aqui para vocês. A April tem alguns livros sobre gnosticismo. Ela é professora também numa dessas universidades de teologia, alguma coisa assim. E ela escreve sobre Madalena e o feminino nos gnósticos também. Nesse caso, ela tem um artigo que é a Road, a senda, a estrada para a alma, através dos planetas. Os mistérios dos Ofitas mapeados. Então, aqui vai ser sobre a viagem da alma através dos planetas. Um é sobre a alma no exegese da alma, a alma como feminino, e aqui a viagem da alma através dos planetas. Então, alma nos... Provavelmente ela usa as nações do Bardesanes, Não sei porque quem é uma é. das referências para viagem pelos planetas, né, em Sim, relação aos Ofitas. sim. Aqui o outro livro da editora Abril, tá bombando Abril, Estudos no Gnosticismo e nas Religiões Helênicas. Então, tudo a ver aqui com o nosso grupo, né? Helênico, grego, é o que a gente tá vindo, né? Foi uma edição publicada em 81, essa aqui é mais antiga, na ocasião do aniversário de 65 anos do Gilles Quispel, que é uma outra grande autoridade do gnosticismo, um desses primeiros a pegar os textos copta na mão e traduzir direto do copta, quando foi liberado e tal. E aí tem esse texto aqui do Van der Broek, que também é bem conhecido na área, sobre a criação do corpo psíquico de Adão no Apócrifo de João, que a gente já tem em português no livro que eu sou coautora junto com o Alberto. Então eu vou, né, já conheço bem o texto, li ele algumas centenas de vezes, e aqui eu vou ler o que ele fala sobre a criação do corpo psíquico, então tem a ver também com a alma, né, para ver se tem alguma novidade para trazer para vocês. E a última grande fonte aí sobre a alma nos gnósticos é o próprio Piso Sofia também, né, que claro deve ter alguns outros artigos sobre ele que eu não encontrei. Estava vendo o que eu tinha aqui no meu material que dava para a gente aproveitar. Por último, existe esse livro aqui do Andrew Philip Smith, que tem outros livros sobre textos gnósticos, que é escritos gnósticos sobre a alma, né? Ele faz uma tradução para o inglês e comenta. Quais são os escritos que ele faz? O Exegese da Alma e o Hino da Pérola. Então, o Exegese da Alma a gente já estudou lá no canal, são 2 vídeos de meia hora, tá aqui na playlist da Biblioteca de Nag Hammadi, só clicar lá e achar aqui, ó. Que é do Códice 2, então esse aqui a gente já passou. E o Hino da Pérola tem no livro que a Jane e o Alberto escreveram, Bardesanes e os Hinos de Tomé. Aqui está com o nome de O Hino da Veste de Glória. Então, eu dei a referência de que alguém publicou e comentou em inglês, mas eles já têm em português, né? É um texto importante. O Exegese da Alma tem no nosso Drive. Eu coloquei lá um arquivo de Word com ele traduzido para vocês. Bom, hoje... Nossa, tá ruim essa letra branca. Tudo bem, vocês não precisam ler, é só para apresentar um autor. Por quê? Agora é a parte que eu fui me empolgando. Hoje eu quero apresentar para vocês esse artigo. Quando eu comecei a pesquisar
para o nosso estudo de hoje, que eu vou fazendo essa coletânea, primeiro eu olho tudo que eu tenho, aí eu vou selecionando o que eu acho que vale a pena para o nosso grupo, passo o olho, depois eu leio e vou selecionando as passagens, depois eu vou lá na biblioteca de Nag Hammadi e faço uma seleção das passagens que mencionam a alma, etc. Eu tenho aí uma estratégia, nem sempre dá muito certo, mas às vezes dá. E aí, fazendo essa passagem, né, de preparar nossa aula, eu passei por esse artigo aqui, que também foi publicado pela editora Abril. Não estou de sacanagem, mas é porque foi tudo dali mesmo. No caso é olha só, é, Gnosis, Journal of Gnostic Studies, né? Tem uma revista para publicações sobre artigos gnósticos. Se um dia eu fizer doutorado, se eu ficar louca, alguém antes de me internarem vai ser um doutorado na Holanda, porque é o único jeito de eu me dar bem com essa turma acadêmica é indo para lá. Bom, aí temos aí esse outro autor, né? E olha só o título do artigo dele. Se bem que título não é tudo, né? A gente tem que ver o conteúdo. Mas qual é o título? Espírito, alma e corpo na literatura de Nag Hammadi. Eu falei, nossa, mas é isso que eu propus para a galera. É isso que eu propus para a nossa turma. Distinguindo os esquemas antropológicos nos valentinianos, nos setianos, nos herméticos e nos textos de Tomé. Tomé é lá, dos Atos de Tomé, o Evangelho de Tomé, etc., né? Lá do livro do Bardesantes. Eu falei, gente, é justamente isso que a gente está se propondo a fazer, né? Distinguir isso na literatura de Nag Hammadi e no corpus dos textos dos grupos gnósticos. Eu comecei a ler esse artigo dele, do Lautaro, não sei como é que se fala o nome dele, da Universidade de Groningen, que também é na Holanda, não é a da Leiden, mas é outra na Holanda. E aqui só para dizer quem ele é, eu não conhecia ele, mas acho que é interessante a gente conhecer o trabalho de quem está vivo e publicando. No Brasil tem eu, tem o Alberto, tem a Jane, tem outros, mas lá na Holanda tem esses. Ele estuda aí, ó, professor de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo na Faculdade de Teologia e Religião da Universidade de Groningen. Tá? Ele trabalha com o mundo cristão e o greco-romano, principalmente no campo das formas não canônicas de cristianismo e interessado nos Atos Apócrifos e nas coleções de Nag Hammadi. E atualmente ele está trabalhando com os Atos Apócrifos de Tomé. Então, se alguém conhecer ele, pegar o contato dele, pode mandar em português, que a gente já publicou e trabalhou com os Atos Apócrifos de Tomé, que ele pode aproveitar. Então é isso. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ler esse artigo dele, gente. Eu falei, bom, vou pegar umas passagens, deve ter coisa interessante, né? Até me poupa o trabalho de fazer eu só a coletânea lá em todos os 48 textos na Hammadi, eu vou direto no artigo dele. É isso que a gente faz. O que acontece é que eu gostei muito do artigo dele. E ao invés de coletar as passagens, eu me vi traduzindo o artigo inteiro para vocês. Aí eu falei, gente, não vai dar certo isso. Então eu vou ter que. Eu não trouxe ele inteiro, tá? Eu consegui reduzir um pouquinho. Mas talvez não vai dar tempo hoje de terminar, mas é realmente um artigo muito interessante. Então, como minha proposta era a gente fazer 2 ou 3 encontros agora só sobre a alma nos gnósticos, para a gente voltar para a nossa origem gnóstica, então acho que vai ser proveitoso para todos nós, porque justamente é as passagens de Nag Hammadi e os gnósticos. Então, vamos lá. Tudo que está aqui escrito é do texto desse professor lá da Holanda, tá bom? Do artigo dele. A tradução foi correndo, até usei o Google Tradutor, morrendo de vergonha, porque eu sou tradutora, não preciso disso, mas teve que ir correndo. Por isso que eu atrasei até hoje. Só fazer um preâmbulo com vocês. Deixa eu fazer um preâmbulo. Então, a discussão do artigo dele, acho que vai interessar a nós, porque ele vai justamente partir desse ponto bem espiritual, assim, de tentar mostrar o que os gnósticos estão dizendo e como eles não estão destacados do tempo e do espaço que eles viveram, né? Então ele vai fazer essa análise sobre as opiniões que os gnósticos tinham sobre o que é o homem, né? E como isso vai refletir essa divisão de 3 ou 2 da alma, né? Essa tripartição da alma que distingue 3 elementos no ser humano, que a gente vai chamar de espírito, alma e corpo, mas ele vai mostrando como muitas vezes espírito é traduzido por logos, ou espírito é traduzido por pneuma, ou espírito é traduzido por nous. E a gente já viu nous, né, antes, e logos antes, né, nas outras tradições. E aí ele vai mostrar que apesar do corpus hermético, da biblioteca de Nag Hammadi ter, às vezes,
ela ser atacada, né? Ele, na verdade, tem uma visão bem defensora dos gnósticos, acho que é por isso que eu gostei, né? Apesar do Nag Hammadi ser criticado como é um monte de texto heterogêneo e confuso, que até se contradiz entre si, porque às vezes é isso que falam, ele vai falar, não, eles estão demonstrando vieses ou visões de grupos gnósticos diferentes, mas não é que eles se contradizem entre si, é que eles se complementam de outras formas. Ele mostra que há, sim, uma linha condutora que diz que isso aqui é gnóstico, ou isso aqui tem correlação com outras coisas, mesmo que você divida um em três e o outro em duas, né? São formas de dialogar. Então, ele vai falar muito sobre esse esquema bipartido, né, que é só alma e corpo, e o tripartido. Isso pode parecer que é só uma coisa irrelevante, assim, é só um preciosismo de discriminação conceitual, né, determinação da palavra. Mas não, porque ele vai mostrar que quando a gente divide em dois ou em três, essa questão corpo, alma e espírito, ou a alma dividida em duas partes, como a gente viu lá em Platão, no Corpus Hermético, isso também vai refletir uma visão diferente da teoria da alma e uma visão diferente da cosmologia, ou seja, de como o cosmos foi criado, como a nossa relação com Deus, ou com os deuses, né? E também como é a nossa salvação da alma. E tudo isso vai ser importante para os gnósticos, né? Como se dá a salvação, como nós fomos criados, da onde vimos, para onde vamos, as grandes questões filosóficas. Então, muitos grupos textuais diferentes são encontrados no corpus da Biblioteca de Nag Hammadi, mas a gente encontra principalmente o que vai dar título aí do artigo dele, que é textos valentinianos, setianos, herméticos e ligados a Tomé, e algumas cartas apócrifas e algumas outras coisas. Então, os estudos sobre os tratados de Nag Hammadi, eles vão enfatizar muito a estrutura tripartida do corpo, alma e espírito, que vão distinguir, né, que nem eu coloquei aqui, vamos passar, distinguindo o ser humano, no ser humano, o intelecto, no sentido platônico, tá, inteligível, logos, alma e corpo. E essa tricotomia, né, três, está supostamente por trás da famosa divisão tripartite gnóstica da humanidade em pneumáticos, psíquicos e ilíacos. Então, eu sei que vocês já aprenderam que é pneumático, psíquico e ilíaco, e a gente vai reforçando isso com outras sentenças, porque isso se torna muito prático, gente, quando a gente olha para o mundo, para a vida. Essa divisão gnóstica, eu acho muito legal, porque a gente olha, começa a aprender a distinguir a natureza humana e perceber que as pessoas estão em graus diferentes de acesso ao próprio espírito ou conexão com a própria alma. Alguns críticos dos gnósticos vão colocar isso como se as pessoas fossem três caixinhas diferentes. Tem os que são 100% ilíacos, 100% psíquicos e 100% pneumáticos. E não que isso é uma transição da nossa consciência. Se a nossa consciência está voltada para o material, se a nossa consciência está voltada para o emocional, aqui racional emocional, ou se a nossa consciência se volta para o espírito. E aí que os gnósticos vão falar que aqueles que são ilíacos, que possuem a semente da geração ilíaca, né, os que nascem ilíacos, porque vêm de outras existências e ainda não deram próximos passos, né, eles ainda não têm salvação na visão gnóstica, né? Por isso que a gente vai falar muito de soteriologia. Eu não vou usar essa palavra aqui, que é muito acadêmica, então vamos falar de salvação da alma. Então, os ilíacos são os materialistas, os que estão focados apenas na existência física, literal, materialista, né, da vida. E aí eles não vão se salvar, não nessa vida, pelo menos. E os pneumáticos são aqueles que atingiram o grau do espírito, ou seja, são os que abriram os olhos, são os que ouviram a gnose, ouviram o ensinamento, despertaram a gnose, e por isso eles têm já o pneuma, o espírito de Deus desperto neles, e por isso eles têm a salvação garantida. É assim que os gnósticos ficaram conhecidos. E os gnósticos diziam que o Irineu, que a galera das igrejas, que fica aí seguindo regrinha, ora 20 vezes uma oração, 30 outras, se ajoelha, beija a mão do Papa, essa prática humana, cultural da religião, esses são os psíquicos.
porque eles já não são materialistas, já estão buscando a virtude, Deus, a alma e tal, mas ainda não despertaram para o espírito. E é isso que deixou, isso eu acho que isso foi um dos gatilhos do Irineu e de outros para começar a atacar e escrever contra os gnósticos, porque ele se sentiu profundamente ofendido com ter sido chamado de um mero psíquico, porque ele era um praticante da religião e não alguém que buscava realmente um despertar espiritual. Mas há espaço no mundo para as pessoas que estão vindo da transição de um completo materialismo animalizado para uma prática de vida cultural, religiosa, saudável, bacana, com oração. Há um espaço para isso. Então não é questão da gente desdenhar das pessoas, apenas entender que são momentos da jornada espiritual e todos nós temos a centelha divina. A centelha divina, então, vai ser uma das coisas fundamentais quando a gente vai falar de alma e espírito para os gnósticos. A presença dessa centelha divina, essa divine spark, a luz cintilante, aquela conexão com Deus, né? Nessa visão do grande Theos, que é o Pai Um, né? Que nos une na nossa alma aquilo que realmente importa. Jane? Eu ia comentar uma coisa bem simples, mas que eu acho que ilustra bem a versão gnóstica, o Jesus gnóstico, nos ensinamentos gnósticos, ele vai chamar essas pessoas que ainda não transitaram para o aspecto mais espiritual, mas ainda estão num aspecto mais psíquico, de aqueles que ainda não têm olhos para ver e não têm ouvidos para ouvir. Ou para mim, isso responde em grande parte a estar além do materialismo espiritual, né? Além da busca, ainda sem perceber a essência disso, sem perceber essa divine spark, né? Que está ali presente, soando e chamando. E eu acho que na boca de Jesus a gente vê isso muito colocado em Sofia e em vários dos outros textos. E ele falando com os discípulos, inclusive, sobre estarem despertos, não estarem adormecidos, embriagados, tal, aprender a ouvir, aprender a ver. Né? Uhum. Bom, e aí o autor do artigo vai trazer essa questão interessante, que existe uma variedade muito grande de denominações sobre alma, espírito e divisões diferentes no mundo antigo, que é o que a gente tem visto aqui no nosso curso sobre as origens da alma. E ele faz esse comentário muito interessante, que ele traz essa ideia da centelha divina. Então ele vai citar Celso. O Celso é um famoso autor do século II, acho que é dois, que escreve para atacar o cristianismo mais ortodoxo. Ele zomba, critica, ataca, né? E aí o Orígenes escreve contra Celso para defender o cristianismo. E é por isso a gente tem fragmentos de Celso e essa discussão toda. Não é isso que importa. Mas é porque ele vai citar toda essa questão que a gente vai ver que faz parte da gente entender que a briga, às vezes subentendida, não necessariamente é uma briga direta de pessoas se atacando, né? Não fisicamente, verbalmente ou por escrito, mas há aí é uma tensão, e essa tensão vai ser responsável pelo surgimento do cristianismo depois, né? Do catolicismo e da reclusão e mandaram embora os gnósticos, né? Excreção. Não, excreção é para outra coisa. E aí ele vai tratar, né? Que essa diversidade de denominações sobre alma, espírito e tal, vai ser tratada pelos heresiólogos, né? Aqueles que atacam os chamados hereges, né? Que é Irineu, Hipólito, Tertuliano, Eusébio, essa turma aí antes da formação oficial da Igreja Romana, mas que já tem aí uma proto-ortodoxia, um grupo ortodoxo que se diz autoproclamado, né? Eu sou o certo, vocês são os errados. Então, nesses textos dos heresiólogos, tem essa diversidade de denominações. Então, a interpretação dos heresiólogos sobre a natureza gnóstica, tá ruim aqui a tradução, centelha divina, né? Então, ele vai tratar aqui da centelha divina, que é uma alma cintilante, ou a porção do inteligível, na luz inteligível no homem. Tá trocado aqui. Então, o que é a centelha divina? É a porção da luz inteligível no homem. Lembram lá na Kabbalah, que tem a parte Yehidah e Hayah, as duas almas superiores, que há o próprio Deus no homem e que, na verdade, está acima das nossas cabeças, mas está presente na nossa alma? Então, isso me lembrou muito a questão da centelha divina, ou Nus, ou Logos no homem.
Então, embora em alguns testemunhos seja interpretado como uma referência à alma ou ao pneuma, o espírito, e aí ele cita Irineu, né? Saturnilo, citado em Epifânio, Saturnilo é um gnóstico, e o Epifânio é um heresiólogo atacando o Saturnilo, né? Clemente de Alexandria também cita essa questão da centelha divina, e segundo outros, essa centelha é identificada com o nous, ou o inteligível, o intelecto. Lembram lá do corpus hermético e do Platão, ou do Plotino, né, que tem o nous, o logos e o inteligível, né, onde, onde a centelha divina é o raio, o spark, o brilho, o feixe de luz, é explicitamente explicado como se fosse o nous. Muitos termos, né, gente? Mas agora que vocês já sabem o que é nous, né? Que é aquela representação do divino no Plotino, neoplatonismo, que o nous é o divino no corpus hermético. E o nous também vai ser citado por pré-socráticos, né? Aqui, nesse caso, os heresiólogos estão dizendo que, olha, esses gnósticos estão falando de uma tal de centelha divina e dizendo que essa centelha divina é a porção da luz inteligível presente no ser humano. E eles estão identificando isso com o nous. Então, aqui a gente tem uma dica para entender o que os gnósticos estão falando e como eles estão atualizados com o debate do século I, do século II, da Era Comum. E como eles não estão destacados para fora, excluídos das questões filosóficas do debate hermético, grego, estoico, platônico, peripatético, etc., né? Eles estão nesse meio aqui. Isso vai ficando claro. Na verdade, a gente pode dizer que tinha uma diversidade de opiniões muito grande, não só em relação à natureza da alma, mas também qual é o caráter da alma, e qual é a condição da alma, e qual é a posição da alma dentro do ser humano. Porque eles realmente ficavam debatendo isso, tentando entender para talvez aprender como lidar com essa alma, como eu salvo essa alma, eu preciso conhecê-la para salvá-la, né? Não é conhecer para dizer, agora eu sei. Eu preciso pôr em prática, né? Então, como eu salvo essa alma se eu não sei como ela se relaciona comigo, com o espírito e no corpo, né? Quanto à sua natureza, a alma ela é considerada divina ou simplesmente mortal. No que diz respeito à sua condição, além da visão da alma como incorpórea e não uma substância, é porque o Platão vai falar que a alma é imortal e ela é incorpórea. E aí depois os aristotélicos, pós-Aristóteles, também vão ter uma discussão sobre a alma que vai ser diferente da platônica, mas vai se basear na platônica. Então, o autor está querendo mostrar, né, que tem essa discussão. Mas a gente vê que tem uma aceitação muito ampla da concepção platônica de alma, nessa época, como a substância imaterial. E aí o autor do artigo vai distinguir a alma em três grupos, né? A alma é um corpo, então a alma, o corpo, tudo junto. Essa é um pouco uma visão estoica. Ou a alma é incorpórea, mas não é uma substância. Substância que é uma linguagem filosófica da filosofia antiga, que é para falar da substância divina, a gota, sabe? A gota do oceano, ou a gota que a pronóia coloca no nosso coração e vai representar a alma espiritual nos gnósticos. Então, tem essa visão de uma alma incorpórea, mas que não tem essa substância divina. Essa é a visão aristotélica. Então, alma e corpo tudo junto, vivendo estoicos. Alma incorpórea, mas sem substância divina, Aristóteles. E a alma incorpórea e possuindo uma natureza divina, Platão. Esses vão ser os três grandes grupos que estão discutindo ali em Alexandria, naquelas regiões naquela época. E é aí que os gnósticos vão fazer, opa, ou que talvez Jesus vai entrar no meio desse debate, porque Jesus não era bobo, nem era alienado da realidade dele, né? Ah, eu tinha colocado isso aqui no texto, ó. Então, só para vocês verem por escrito, né? Desde o início da Era Comum, a gente tem a ampla aceitação da concepção platônica da alma como substância imaterial. E aí tem a alma é um corpo, a alma incorpórea, mas não uma substância, e a alma incorpórea e substância. Então, ela participa do divino. Essa ideia de substância é isso. Aqui é do artigo também dele. O corpus platônico, ele oferece uma ampla gama de visões sobre a relação alma e corpo,
que não são necessariamente de períodos diferentes da vida de Platão. Então, ele tá vindo de Platão, igual a gente já viu aqui, eu não vou repetir Platão, mas é porque ele parte do raciocínio de Platão para mostrar como os gnósticos, na verdade, estão retraduzindo Platão. E isso é muito legal da gente perceber. Inclusive, alguns grupos que não têm a ver com a gente, mas que são mais rígidos e ortodoxos, eles, na verdade, acham que a filosofia grega e antiga e o platonismo contaminou os ensinamentos de Jesus. E aí eu me pergunto, será que contaminou ou será que Jesus transformou essa sabedoria antiga e incluiu, né? A gente vê as influências, né? Então, os diálogos do chamado período socrático de Platão fornecem até três concepções diferentes, ou seja, não é que a gente está confuso, tá? Então não se desesperem, não é vocês que estão confusos, não sou eu que estou tentando confundir vocês, é porque realmente é muito diverso, muito heterogêneo e muito confuso mesmo as definições sobre alma, porque nem eles se concordavam e se entendiam, cada um queria definir de um jeito. Então, aqui ele só dá uns exemplos, olha que legal. Em Cármides, que é um texto lá platônico, Sócrates defende uma visão monista do homem. Falta um espaço. Monista é tudo um. Tudo vem do um, tudo é único, tudo está junto, alma, corpo, espírito, é tudo uma grande unidade. Segundo a qual, alma e corpo formam uma união indissolúvel como parte do todo. Em outro texto, Alcibíades apresenta um tipo moderado de dualismo, uma vez que o corpo é visto como um instrumento da alma. Aí já não é uma visão de que está tudo indissolúvel, mas o corpo é um instrumento da alma. E aí é que ele chama de dualismo moderado, né? Os gnósticos, em alguns autores, vão ser chamados de dualistas radicais. Eu discordo dependendo da leitura, tá? O Gorgias, que é outro texto do Platão, vai incluir a famosa concepção dualista de origem pitagórica, porque Platão a gente já viu que foi influenciado por Pitágoras, segundo a qual o corpo é o túmulo da alma, igual lá no orfismo, igual lá no pitagorismo. Então, o corpo é o instrumento, o outro o corpo é o túmulo da alma. Então, depende da ênfase que a gente está dando. Talvez esses textos que Platão escreveu, ou esses filósofos todos, não é que eles estejam se contradizendo, mas eles estão direcionando para públicos diferentes, porque a gente modela um pouco a nossa forma de expressar o ensinamento para facilitar para quem está recebendo, quem precisa ouvir de uma forma e não de outra forma, né? Porque depende da ênfase que aquela pessoa está dando na prática da vida dela. Bom, se a gente E soma todas Jesus as... fazia isso. Sim, ele era bom nisso. Fica bem claro nos ensinamentos dele para os diferentes discípulos. Perfeito. Fica claro nos apócrifos que ele tem um texto com Tomé, um texto com Mateus, um texto com Filipe, e tem tons diferentes, e a Madalena é a que pergunta tudo, e ele fala daquelas coisas super complexas do Evangelho de Madalena. Então, a gente vê isso, por isso que realmente eu queria comentar isso. Bom, se a gente soma essas opiniões expressas em diálogos posteriores, como o Fédon, a Fédon é aquele que a gente viu que fala da morte de Sócrates, que ele tenta argumentar que a alma é imortal e que ela é cíclica e ela volta. Ou a República e o Timeu é o que fala do demiurgo bom que dá origem ao cosmos. Então a gente pode facilmente compreender o status ambíguo que a alma tinha na antiguidade tardia. Ou seja, não é que a gente que está confundindo tudo. Na antiguidade tardia, a alma tinha realmente visões muito ambíguas e às vezes que se chocavam. E a gente tem que entender que esse debate existia. E que os gnósticos estão no meio desse debate e não surgindo no meio do nada estéreo, né? A variedade de pontos de vista não só falhou em ajudar os platônicos posteriores a resolver as suas dúvidas em relação à alma e corpo, mas também, frequentemente, tornou isso mais complicado. Ou seja, ele está só mostrando que realmente, poxa, às vezes realmente complica mesmo, né, gente? Voltamos aos heresiólogos cristãos. Então, de acordo com os heresiólogos, os gnósticos consideravam coisas muito diferentes em suas visões antropológicas. Tá ruim a tradução do tradutor aqui, faltou eu revisar. Então, mas o que ele está dizendo? Os heresiólogos falam assim, estou traduzindo aqui o que eu já li do Irineu. Ele fala assim, olha, esses gnósticos são muito doidos, muito confusos, muito perturbados. É porque eles eram complexos e o Irineu não entendia. Mas
Eles têm umas visões antropológicas, né, sobre a criação do homem muito diferentes. Nem eles concordam entre si. Então, o Irineu e os heresiólogos, no geral, eles usam isso como uma crítica aos gnósticos, para dizer que eles são confusos, não se entendem e têm visões muito diferentes, então eles não têm uma tradição passada por Jesus a Pedro e ao primeiro Papa. Esses gnósticos confusos, eles não estão sabendo de nada, gente. Deixa eles para lá. Essa é a visão dos heresiólogos. E aqui o autor do artigo, ele está mostrando que não é que eles são confusos, é que eles estão participando do debate filosófico porque eles são profundos, eles não são crentes, eles são filósofos, eles estão em busca da consciência, da alma, do espírito, e eles estão participando desse debate, eles estão inseridos no meio dessa filosofia médio-platônica, estoica, hermética, antiga, e eles participam disso. Isso é confuso mesmo, é você que é ignorante e não está sabendo. Então, o argumento é mais ou menos esse que a gente está vendo aqui. Então, poderíamos afirmar com segurança que essa diversidade de ponto de vista sobre a alma, o corpo e a sua relação simplesmente refletia a variedade de opiniões disponíveis naquele momento. Aqui faltou dar um parágrafo. Depois o livro de Michael Williams, é um autor famoso aí sobre os gnósticos, que ele tem um livro chamado Rethinking Gnosticism, Repensando o Gnosticismo, que ele vai mostrar como essa categoria ou esse carimbo gnóstico é confuso de dar, porque realmente é uma tradição muito rica e heterogênea, né? Então, é complicado a gente usar o termo gnóstico sem qualquer qualificação. A gente tem que dizer os gnósticos valentinianos, os gnósticos setianos, uns acreditam nisso, outros acreditam naquilo. A gente não pode dizer sou contra os gnósticos. A gente não pode dizer o filósofo tal brigou com os gnósticos. A gente tem que perguntar quais gnósticos, de qual século, de qual região, baseados em quais textos, porque agora a gente sabe que eles não eram um grupo homogêneo e eles tinham muitos textos e visões ricas em debates filosóficos. Então a gente tem que colocar os gnósticos no local que eles realmente pertencem, né, da filosofia, inclusive, e das tradições espirituais esotéricas, não meramente religiosas que seguem aí uns mandamentos e uma regrinha social, porque é isso que a religião se tornou naquela época, né? É controle social da população. Você incute a crença, você estabelece o dogma, você coloca a autoridade. E aí os gnósticos estão bagunçando tudo isso e atrapalhando o plano político da igreja. Por isso surgem essas tretas, né? Ainda bem que Então, era só naquela época. só naquela época, hoje em dia ninguém briga por causa de religião. Por outro lado, chegamos a entender que a biblioteca de Nag Hammadi não reflete, aqui o que eu estava falando, um corpo monolítico de pensamento, mas em vez disso inclui uma ampla gama de textos que representam um amplo espectro de pontos de vista sobre questões religiosas e filosóficas. Então eu quis trazer essas passagens da introdução do artigo dele para a gente, antes de entrar nos trechos, justamente para a gente ver que tem um pano de fundo, tem um debate acontecendo, e os gnósticos estão nesse debate, né? A intenção desse estudo, diz o autor, será mostrar que tantos padrões antropológicos desenvolvem-se em paralelo e que a sua origem deve ser rastreada até diversas vertentes do platonismo existente na época da composição dos textos gnósticos. Então, ele está defendendo. Pode não ser só isso, tá? Eu não estou dizendo que o gnóstico é platonismo, mas como a gente tem visto, tem elementos do platonismo no gnosticismo, e agora tem um acadêmico, né, reforçando essa ideia, que a gente já viu. Então a gente vai ver que ele está vendo que ele vai afirmar que a ideia de salvação da alma e da composição do ser humano, essa antropologia gnóstica, né, vai se desenvolver, na visão desse autor, que eu estou concordando, em paralelo com outras vertentes que existem na época, né? Então, ele até coloca de uma forma interessante que existem naquela época, como existe em toda a época, em todo lugar, aqueles que são mais puristas, que só lê aquele autor, só cita aquele autor e não dialoga, né? E fica ali preso, mesmo às vezes o autor sendo bom, isso é uma condição que coloca a gente numa condição mental de estar preso, né? Mesmo sendo autor bom, às vezes é bom, tá? Mas ele fala assim, tem platônicos puristas naquela época que afirmavam que Platão devia ser explicado exclusivamente por Platão. E haviam também platônicos menos conservadores, que explicavam Platão com
com a ajuda do estoicismo, do Aristóteles, do hermetismo, de Jesus. E aí isso vai dando origem a essa rica conversa, né, sobre tudo isso. Então, ele vai voltar a essa questão da bipartição da alma, corpo e alma, ou tripartição, corpo, alma e espírito, mostrando que não são que tudo isso, né, resulta aí de influências mútuas ou externas. Então, é só questão a gente entender esses vários grupos, né? Surgem de conceitos conceituais de ambientes em que os textos viram a luz pela primeira vez, tá? Surge a partir de diversos conceitos que surgem desses diálogos. Como já foi discutido, o esquema bipartido distingue dois aspectos ou elementos do ser humano, a alma e o corpo, que no início era uma simples dicotomia e evolui gradualmente para uma hierarquia, em que a alma ocupa a posição superior. Como Thomas Robinson, que é o grande editor da primeira edição completa da Biblioteca de Nag Hammadi, argumenta, isso começou, olha só, o Thomas Robinson, ele esteve nas cavernas que Nag Hammadi foi descoberta, ele ajudou a montar os fragmentos de textos que foram destruídos, ele olhou os textos na lupa, pegou na mão os textos copta, traduziu do copta e foi o primeiro editor da Biblioteca de Nag Hammadi completa. O Thomas Robinson comenta que tudo isso começou com o orfismo. Então faz sentido a gente ter feito essa jornada por aqui. E eu não sabia que ele tinha dito isso quando eu propus esse estudo para vocês. E foi alcançando setores mais amplos da sociedade através da influência do platonismo, que incorpora a tradição órfica. Então vejam por que a gente fez essa jornada de orfismo, pitagorismo, platonismo, porque isso invariavelmente chega nos gnósticos. Aqui está um grande estudioso comentando também, né? Sou eu não. Então, a alma logo assume o posto mais alto na hierarquia, uma vez que é então concebido como o eu real. Então, o eu de verdade é a minha alma, o corpo é passageiro. E esse assento superior de, de logos, né, inteligência com I maiúsculo, que devia estar, em contraste com o corpo que se aproxima do indivíduo de animais inferiores. Então, o corpo nos aproxima dos animais e a alma nos aproxima do logos. No estágio final dessa evolução, a psique adquire um caráter divino, ou natureza quase divina, e, consequentemente, é vista como a natureza pré-existente e imortal no homem, que desce apenas temporariamente para habitar a sua morada no corpo material e mortal. Então, aqui começa essa ideia de que há uma alma que se volta para aquilo que é mais da natureza dos animais inferiores, mas que ela também é capaz de se ligar a uma natureza imortal e de caráter divino ou quase divino e que faz ela ascender. Então aqui já começa, né, a ideia de uma ascensão da alma. Então, antes do Philon. Então, a visão do homem natural no mundo greco-romano, fica claro que tem então essa divisão. E isso vai influenciar em como eles viviam, né? Como eles se expressavam no mundo. Se eles estavam dando mais valor ao corpo, à alma, se eles acreditavam que havia algo divino no ser humano, isso vai influenciar na visão de mundo desses grupos gnósticos e vai influenciar na forma como eles debatiam, questionavam ou discordavam da visão que vai se formando na ortodoxia católica, né? Que coloca Deus lá, eu aqui, eu Zé Ninguém, eu obedeço, Deus me salva. Mas os gnósticos estão vindo de um fundo de debate filosófico platônico, órfico, pitagórico, que estão falando, não, a mônada, a presença do logos na alma, o inteligível, o nous que se comunica com a alma que é imortal, a alma que é divina, que tem uma centelha divina, como assim Deus lá, eu aqui, eu só obedeço? Entendem o incômodo que vai gerando essa discussão entre grupos gnósticos e ortodoxia católica? Bom, e essa visão
no mundo greco-romano de espírito, corpo e alma, também vai ser responsável pelo comportamento ético do ser humano, como a gente viu lá nos estudos do livro do Mistério da Ética, né? Que o Alberto pega vários filósofos da antiguidade para mostrar que essa visão de existência dessa alma e desse logos que vai influenciar nas nossas ações éticas, nas nossas escolhas de vida, né? E como a gente vai cultivar essa vida, né? Então a gente vai cultivando, a Jane está mostrando ali o livro, a gente vai cultivando um comportamento ético, né? Como se a gente tivesse realmente cultivando um campo para colher frutos no futuro, né? E aí Jesus também vem daí, né? Essa divisão da alma, que é só corpo e alma, ela vai fazer sentido em alguns textos históricos, né? No Marco Aurélio, a gente tem um pouco disso. E ela ganhou terreno muito em ambientes judaicos, nessa visão que a gente viu que o judaísmo ele não coloca o corpo como algo. O corpo participa da natureza divina, né? Mas ele fundamenta a alma, né? E tem essa união mais direta no judaísmo, corpo, alma e espírito. Então, essa visão corpo-alma volta aí para uma visão mais judaica, mas que também vai ter outras oposições na própria época. O Marco Aurélio, como estoico, vai falar uma coisa, o Sêneca vai falar outra. E os dois são estoicos. Então, a gente entender que isso está acontecendo. O filo judeu, que é contemporâneo do Paulo, século I da Era Comum, DC, filo judeu, que foi um grande filósofo judeu que interpreta o judaísmo igual a gente tem feito aqui, não tão bem quanto ele, claro, mas a gente tem feito aqui essa interpretação simbólica, né? Depois o Jung também vai pegar bastante, uma interpretação simbólica do Velho Testamento. Então ele vai falar, por exemplo, está todo mundo falando aí de guerra, infelizmente, mas, por exemplo, o que é o povo judeu? O que é Israel? O que é a saída do exílio? O que é o retorno a Jerusalém? E aí o Filo vai dar essa interpretação simbólica, alegórica e espiritual para a gente entender essas questões. Que a terra prometida não é um pedaço de terra no mundo, numa certa coordenada geográfica, que a terra prometida é, na verdade, o local para onde a nossa alma volta. Que o povo escolhido não é um povo de uma etnia que tem certo DNA, mas é os pneumáticos, aqueles que despertaram o espírito, que tem relação com aquela linhagem espiritual que é salva e por isso é o povo escolhido e que sai para o exílio e que precisa voltar para a pátria, né? Então, o Filo, já naquela época, está falando desse aspecto simbólico de Israel, de Jerusalém, do Gênesis, da leitura do Gênesis do Filo, e o Filo vai usar a filosofia grega também na discussão dessa interpretação simbólica alegórica, dessa sabedoria judaica. E o Filo vai falar muito também de corpo e alma. Só que ele também vai falar de uma visão negativa do corpo. Ele vai dizer que o corpo, né, que as suas paixões inclinam o homem ao pecado. E que o corpo é um peso pesado, um fardo pesado para a alma. E aí ele ecoa esse conceito mais dualista, né, de corpo e alma, que o corpo é um fardo, o corpo é um peso e a alma precisa se libertar, ela precisa alcançar o santo dos santos para entrar na cidade celestial, na Jerusalém celeste, né? Tem outras formas de ler aí o judaísmo. Pena que a forma literal, a forma materialista, ilíaca e literal acaba levando a guerras, porque aí você acha que há uma etnia, um povo, um lugar no mapa geográfico, né? E não é isso. Mas, voltando aqui do meu parênteses, quanto ao Filo, apesar da visão, a última, não sei qual é a última aqui. Então, apesar dessa visão claramente monista do ser humano, por parte dos primeiros estoicos, como o Zenão, o Crisípio, né, e mais tarde o Sêneca, o Marco Aurélio, o Epiteto, né, a gente vê claramente a influência da visão bipartida de Platão. Então, o Filo tem essa visão, que vai se associar aos estoicos e vai falar de corpo, alma e espírito. E aí os sinóticos, né, os evangelhos, supostamente, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão permanecer fiéis ao monismo judaico, essa ideia de Deus, corpo, Deus, tudo junto, né? Mas nas cartas paulinas e em outras fontes, a situação é mais complicada.
Paulo mostra claramente um alto grau de espiritualização do ser humano, o que pode ser visto na oposição entre exoantropos e exoantropos, ou seja, o ser interior e o ser exterior, exotérico, esotérico. É o eixo e o exo aqui, tá? Em grego. Então, o ser exo, o ser interior, e o ser exo, o ser exterior. Então, o Paulo trabalha isso em grego. O Paulo escrevia em grego. E ele está falando que, há uma divisão do ser interno e o ser externo. A persona, a máscara, o corpo e aquilo que eu estou vivendo aqui no mundo e aquilo que eu realmente sou, a minha alma ligada a Deus, né? Então, essa é a ideia. E, de fato, na minha opinião, do autor aqui, o professor, a atitude desesperada de Irineu em seus esforços no contra as heresias para ler 1 Tessalonicenses 5 de uma forma monista parece fornecer apoio externo para a visão de que, mesmo na antiguidade, Paulo também era interpretado de forma tricotômica. Então, o que ele está falando? Né? Eu falei, achei a passagem interessante, mas não quero complicar a gente. Eu fui lá na Almeida Fiel, que é a que tem online fácil de pegar, não é a melhor publicação. Mas lá em 1 Tessalonicenses 5:23, tem a seguinte passagem traduzida para o português: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o nosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Cristo. Ou seja, que a paz nos santifique, que a gente esteja purificado, que a gente esteja conservado e prontos em espírito, alma e corpo para a vinda do Cristo em nós. Porque Paulo está falando de Cristo em nós, ele não está falando de Jesus. Não é Jesus que está voltando, tá? É a gente que não tem endereço, como foi lá na live. Então, o que o autor aqui acadêmico está falando, que eu achei muito interessante? Olha só, ele está dizendo, o Paulo fala em corpo, alma e espírito. Mas o Irineu mostra um certo desespero em argumentar e provar que não é isso que ele está falando, ele é monista. Por quê? Porque a visão monista aproxima do judaísmo e a visão tripartite aproxima dos gnósticos. Então, por que o Irineu está tentando bater nesse ponto? Porque os gnósticos vão falar em corpo, alma e espírito. Mas ele está querendo defender essa visão de que Paulo era um judeu católico tradicional. E os gnósticos vão falar, não, gente, Paulo é gnóstico. E aí fica essa briga. Então a gente vê que aqui nesse artigo ele está endereçando essas diferenças que existiam e que já na época lá do século II, com os grupos gnósticos e os heresiologistas, estava dando problema, estava dando trabalho para entender corpo, alma e espírito, o que era. Há alguns textos de Nag Hammadi, então vamos agora para as passagens. Vou pegar só algumas e aí acabou o nosso tempo. Falei demais hoje. Alguns textos de Nag Hammadi incluem esse tipo de análise antropológica bipartida padrão, corpo e alma. Dualismo, corpo, alma. Bem simples. Eles tendem a se opor às realidades espirituais e físicas e contrastar o ser interior e verdadeiro com o ser externo e materialmente sensível. Então, a análise antropológica, ou seja, a análise do ser humano em bipartição, 2, são as duas oposições. A realidade espiritual, a realidade física. O ser interior, o ser exterior. O ser interior é o ser verdadeiro, o ser exterior é o do mundo material e sensível. Esse dualismo da compreensão antropológica da bipartição de Platão não se restringe aos escritos de Nag Hammadi. Na verdade, pertence ao cerne da filosofia idealista de Platão e era muito difundido na Grécia essa visão. E aí ele traz um exemplo das Sentenças de Sexto, que é um texto de Nag Hammadi, está no Códice 12 e é o primeiro texto do livro 12. Um bom exemplo dessa visão bipartida do homem aparece nas Sentenças de Sexto. Ao discutir quem deveria ser chamado de filósofo, o texto afirma que só é realmente sábio quem presta atenção ao ser interior. Aí é que a gente já pega o ensinamento gnóstico, né? Não é só a discussão acadêmica, eu quero que vocês entendam como isso reflete no ensinamento. Então, o trecho. Nenhum homem que olha para a terra é sábio. O filósofo que está em um corpo exterior, não é ele quem devemos considerar, mas o filósofo de acordo com o homem interior. Quem é o verdadeiro filósofo?
não é o que está olhando para a terra e falando palavras bonitas, mas aquele que é filósofo de acordo com o seu ser interior. Bonita essa passagem dos Sentenças de Sexto, né? E vai mostrar essa bipartição, essa dualidade. Temos também a carta de Pedro a Filipe, que a gente não sabe se é do Pedro e nem se é para o Filipe. Então é só um nome atribuído. Esse está no Códice 8, é o segundo texto do Códice 8 de Nag Hammadi. A carta de Pedro a Filipe ecoa esse motivo difundido, pois afirma que, devido ao aprisionamento do homem interior, os gnósticos têm que lutar contra as autoridades para despojar o que está corrompido e tornar-se iluminadores no meio de homens mortais. Olha que bonito, gente. Vê se isso não é puro orfismo. Vê se isso não é puro platonismo ou pura tradição espiritual verdadeira, né? Os gnósticos estão ensinando que a gente tem que lutar contra as autoridades. Eu sempre vou lembrar da passagem do Paulo nas cartas que fala que Jesus veio lutar contra as autoridades. Então, nós temos que lutar contra as autoridades. O que é as autoridades para os gnósticos? É as forças dos arcontes, é as forças planetárias, é as forças psíquicas que nos induzem às paixões, ao vício, à violência, ao mal, ao ódio, à ambição, à ganância, ao desejo de poder, à raiva, ao ciúme, ao apego, à luxúria, ao desejo, tudo isso. Então, se a gente... o nosso homem interior está aprisionado, mas ele está conosco. E a gente precisa lutar contra essas autoridades para nos despojar delas, para se livrar delas, para passar por cima delas, como lá no Pis Sofia. Porque o que está corrompido precisa ser purificado. Daí as escolas de mistérios, os ritos de purificação, o orfismo, os essênios, tudo que a gente viu sobre purificação da alma, né? E quando a gente se purifica, o que acontece? Nós nos tornamos iluminadores no meio de homens mortais. Por isso que Jesus é o Cristo, que é a luz que veio ao mundo. E os homens mortais são os mortos-vivos. E eu sou a luz do mundo, né? E como é que Platão vai falar na caverna? Daquele que saiu e viu o sol espiritual, o sol da vida. Ele contempla o sol, ele se une ao sol, que é o supremo bem, a grande luz, que é o um, e ele retorna para a caverna. Platão não era alguém que queria se livrar do mundo. Assim como os gnósticos não estão falando a gente fugir do mundo e curtir o bem bom lá no paraíso do Devachan temporário, né? Eles estão falando, vamos nos tornar iluminadores no meio dos homens mortais. Volte para a caverna. Ajude os seus irmãos que estão presos nas correntes e olhando para as sombras e achando que a guerra das sombras é a guerra real e não a guerra interior, né? Isso mostra que os gnósticos estão trabalhando essa noção de alma como algo imortal, mas algo que se distingue também do mundo exterior. Tem o ser externo, mas o ser interno que busca a iluminação é o que importa. Mas ele precisa do ser externo para estar em meio aos homens mortais. E aqui essa passagem só que eu trouxe dele, que vinha logo abaixo, eu achei boa, de acordo com Dodds. Dodds eu sempre cito aqui para vocês, é um desses bons autores acadêmicos sérios, em 1963, né? A origem desse motivo, esse motivo da bipartição da alma, pode ser órfico-pitagórico, e refere-se a Empédocles e a Platão, e outros, né? Onde o corpo é concebido como uma vestimenta que a alma tira após a morte. Então, reforçando tudo que a gente já viu nos nossos outros estudos, e os gnósticos estão repetindo. Esse aqui tem um nome esquisito, Interpretação de Todo o Conhecimento. Eu não vi como está no grego, mas é o nome do texto, tá, gente? Isso é um nome de um texto. Deve ser Interpretação da Gnose. Pantognosis, todo conhecimento. Está lá no Códice 11 esse. A interpretação do conhecimento descreve o corpo como uma rede de carne para o homem interior. De novo, o mesmo tema, em outro texto. Como residência temporária, na qual a humanidade foi aprisionada pelos governantes e autoridades, que, à moda paulina, parecem governar o mundo inferior da matéria. Então, os arcontes,
E os governantes e autoridades na parte do mundo inferior da matéria vão ser representantes do domínio dos arcontes, né? As estruturas, os governos, os soldados, isso também são representações daquilo que nos controla, nos governa no mundo, né? Talvez por isso os gnósticos também tenham tido dificuldade de subsistir como grupo, porque eles estavam mais focados no espiritual e azar das instituições do mundo, que são temporárias, impermanentes e cheias de gente buscando por poder, vaidade e títulos, né? Não é isso que os gnósticos queriam saber, Só naquele tempo, ainda só bem. naquele tempo. Hoje em dia ninguém quer título, ninguém quer poder, ninguém quer controlar o outro, só lá. Bom, o que que diz o trecho da interpretação do conhecimento? Eu abri aspas aqui, ó, depois do número 35. Ele, aqui está entre colchetes, o diabo. O diabo, que nesses textos gnósticos é o opositor, o falso espírito, aquele que nos confronta, né? Não é esse diabo Idade Média que a gente viu da igreja, tá, gente? Mas é aquele que se opõe a nós. Os gnósticos é o falso espírito, é a força do demiurgo, né? Traduzindo. Ele nos derrubou, prendendo-nos em redes de carne, que é o que o demiurgo faz no Apócrifo de João, nos prende na carne, né? Desde então, o corpo é uma morada temporária que os governantes e autoridades têm como morada. O homem interior, depois de ter sido aprisionado na fabricação, caiu em sofrimento. Ou seja, tínhamos uma centelha divina, nós fomos aprisionados no corpo e caímos em sofrimento. Precisamos aprender o caminho para se libertar desse sofrimento, iluminar as nossas mentes para ajudar a iluminar os mortais. Aposto que vocês já viram isso em outras tradições. Bom, gente, não concluí, né? Fechei e a gente ficou aqui, mas estourou o tempo. Na próxima terça são só mais algumas passagens de Nag Hammadi para vocês verem esses outros exemplos. E aí vamos para a formação da alma no Apócrifo de João e terminamos com o Piscis Sophia. Então deve dar mais um ou dois encontros sobre a alma nos gnósticos e aí acabou a alma, mas quer dizer, acabou o curso da alma, não acabou a alma, espero que não acabe nunca, porque ela é imortal.